Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, na revista e atualizada. Eu peço você para ler bem forte, você que quer acompanhar também pelo telão, pode fazê-lo. Vamos juntos? Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Esse provérbio, ele está de modo muito claro, dizendo, olha, toma cuidado com o teu coração. Vigia, põe uma vigia sobre o teu coração. Protege o teu coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. Existem fontes de águas boas e existem fontes de águas ruins, amargas. Águas que são impróprias para o homem, não farão bem ao homem. Há fontes de águas que estão carregadas de enxofre. Aí você vai beber uma água carregada de enxofre, até o cheiro é horroroso. Mas há águas também que, mesmo mantendo a sua propriedade de inodora, ela tem alguns elementos nela que são da natureza e que não farão bem ao organismo. A fonte de água que, embora seja água, em virtude dela surgir em meio a um ambiente poluído, ela acaba também se tornando imprópria para o consumo humano, porque uma vez o ser humano tomando, vai experimentar enfermidades, ele dessedentará, vai matar a sua sede, mas pode matar a vida dele também. Deus, quando criou o ser humano, Deus criou uma imunidade no ser humano chamada inocência e pureza. O ambiente em que o ser humano foi criado foi um ambiente puro, foi um ambiente inocente, mas mesmo depois da corrupção do gênero humano, pelo pecado, o ser humano, ele quando nasce, ele traz consigo algumas heranças. Ele traz consigo uma herança genética. Ele traz consigo lembranças, marcas, referenciais, fisiológicos no corpo que ele vai desenvolver, que vem do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó, do seu bisavô, da sua bisavó. A palavra de Deus diz que Deus visita a maldade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração. Ao ler esse texto, faz parecer que Deus é mau, porque Ele faz com que o filho, o neto, o bisneto, ele vá sofrer consequências daquilo que o pai, o avô, o bisavô cometeram de errado, mas não é assim. É que lá no hebraico, em virtude da compreensão, para quem foi escrito, quando foi escrito, a compreensão que eles tinham para eles entenderem era essa. Hoje, com o avanço da ciência, da neurociência, a gente sabe que na realidade o que acontece é que o que eu faço com o meu corpo, que vai fazer mal para mim, vai também ser transmitido à minha geração futura, do meu filho, do meu neto, do meu bisneto. Porque assim como eu passo geneticamente, cor dos olhos, uma determinada pinta, uma marca de nascença que eu trouxe, que pode ser reproduzida nele, também haverá certas predisposições para inclinações quanto a atitudes, a reações que ele virá a ter. Mas olha que interessante, isto é algo que vai ou pode ser reproduzido naquele ser humano que será meu descendente lá na frente, mas somente quando esse ser humano que vai nascer
tiver o seu desenvolvimento fisiológico completado. E ao longo desse processo, várias dessas características, elas serão demonstradas através da personalidade e do caráter. Mas ainda enquanto criancinha, ainda enquanto um bebê, enquanto ainda na primeira infância, essa imunidade natural, ela permanece. Ela está presente no ser humano. A inocência e a pureza. É por isso que quando você coloca duas criancinhas de 1 aninho, 1 ano e meio, 2 aninhos, uma do lado da outra, quando chega com uma criança, tem uma criancinha ali brincando com um brinquedinho, você chega com outra criancinha naquela faixa de idade, e ela vai para pegar aquele brinquedinho, a outra... Ninguém ensinou para essa criança aqui egoísmo. Isso vem de quê? Características que foram transmitidas pelo seu pai, avô, para ela. Mas isso é no primeiro momento. O segundo momento, elas estão brincando juntas. Por causa de quê? Da inocência e da pureza. Elas crescem um pouquinho mais, 3, 4, 5 aninhos, elas estão brincando, elas estressam uma com a outra, zanga, de repente até bate uma na outra ali, e fica zangada. Se bobear papai e mamãe, ou papai e papai, que daquelas crianças, olhando aquilo, se estressam um com o outro, por causa da atitude da criança. Ficam carudos um com o outro para lá, se bobear até se engalfinham em vias de fato. E enquanto talvez esse papai e papai estão aqui brigando, mamãe e mamãe estão arrancando o cabelo um do outro aqui, lá estão de volta as duas crianças que estavam brigando, amiguinhas de novo e brincando. Por quê? Por causa da inocência e da pureza que ainda permanece ali. Quando Jesus estava entre nós, alguns vieram trazer suas crianças para que ele pusesse as mãos sobre elas, as abençoasse. E os discípulos, vendo aquilo, pensaram, isso vai incomodar o mestre, vai desconfortar o mestre. Então tentaram impedir que as crianças chegassem até Jesus. Jesus disse, não impeçam as crianças de vir a mim, deixem as crianças vir até mim, porque delas é o reino dos céus. Ele diz mais, aquele que não se fizer como uma dessas crianças, não pode entrar no reino do céu. O que ele estava querendo dizer com isso? Aquele que não fizer o caminho de volta, para fazer com que a inocência e a pureza, que são marcas da criação, compartilhadas pelo Pai, para com o Filho, ser humano, criatura, se não trouxer isso de volta, para ser alguém que em vez de guardar mágoa, ressentimento, rancor, e permitir que isso lhe torne mal, lutar contra isso, dizendo, eu rejeito isso, porque eu quero parecer de volta com o Pai. Então eu vou rejeitar ser rancoroso, eu vou rejeitar ser alguém raivoso, eu vou rejeitar ser alguém que deseja o mal, eu vou fazer de tudo para estar de bem com todos, enquanto depender de mim. Eu vou obedecer o que diz a palavra de Deus. Jesus está dizendo isso. Aquele que não se fizer de novo como uma criança, não pode entrar no reino do céu. Aquele que não buscar de volta, aquele que não expulsar de si, aquele que não rejeitar o mal, o pecado, a inclinação para o erro, aquele que agora tem condição de escolher entre o que é certo e o que é errado, aquele que agora tem condição de dizer isso que está errado em mim, que eu trouxe, que eu desenvolvi ao longo da minha formação como ser humano e que desagrada a Deus, que desonra a Deus, que me descaracteriza,
para ser filho de Deus, eu rejeito isso e vou começar a desenvolver agora as características que me fazem parecer com Deus. Jesus diz: aquele que não fizer isso, aquele que não for como uma criança, não pode entrar no reino do céu. O problema, irmãos, é que à medida que nós vamos crescendo, deixando de ser criança, o nosso corpo, ele vai amadurecendo, o nosso cérebro vai se tornando formado. E o cérebro humano, ele chega à sua formação completa em torno dos 22, 23 anos de idade, 25 anos de idade. Entre 22 e 25, o cérebro está plenamente formado. Isso significa dizer que ao longo desse processo de formação, nós vamos desenvolvendo também algumas inclinações daquelas heranças que recebemos dos nossos passados. Nosso corpo vai amadurecendo, nosso cérebro vai se tornando formado, algumas novas situações biológicas vão sendo apresentadas, novas sensações vão surgindo como resposta a certos estímulos exteriores que nós sofremos. A gente se esquece porque depois de certa idade, a gente vai perdendo certas memórias do nosso passado, mas quem é papai e mamãe sabe. Aqueles que têm seus filhos aí entrando na puberdade, das meninas que estão chegando à menstruação, dos meninos que estão chegando na maturidade fisiológica. Instintivamente, de repente você chega lá e encontra, até dormindo, manipulando o órgão genital. Quem foi que ensinou a fazer isso? Ninguém ensinou a fazer isso. É um reflexo natural, em virtude do desenvolvimento fisiológico, biológico, psíquico, que trabalha junto. Novas sensações vão surgindo como resposta a certos estímulos exteriores que sofremos. Então, eu realizei um determinado exercício, eu realizei uma determinada ação, e aquilo trouxe uma certa sensação prazerosa no meu corpo, então aquilo me estimula a buscar de novo aquele tipo de situação, para eu de novo experimentar aquela sensação prazerosa. Se o ser humano se permitir entrar em contato com elas, sem os devidos cuidados para isso, o que vai acontecer é que serão produzidas nesse ser humano algumas anomalias. Exemplo, o álcool, ele tem propriedades importantes para asepsia, para limpeza de ambientes, de ferimentos, porque pode matar germes, bactérias, vírus, dependendo do grau alcoólico, não é? Um álcool 70 para cima, ele tem essa propriedade. Entretanto, se o álcool, ainda que com um GL inferior, um grau inferior, se ingerido, ele promove a alteração do estado de consciência, estimulando o cérebro na produção de dopamina, que leva à sensação de prazer, de relaxamento, e com o uso repetido ao longo de um tempo, vai levar também à dependência química. Acontece que para que o homem use pela primeira vez, ou volte a usá-lo, é necessário um estímulo, e todo estímulo se dá por via de algum dos sentidos, pelo tato, pelo olfato, pelo paladar, pela visão ou pela audição. Quantas vezes você já deve ter falado, quem sabe você já deve ter ouvido uma pessoa, talvez um crente, dizer assim: rapaz, mas eu não entendo esses caras.
Se eu bebo um copo de água, 2 copos de água que eu bebo, eu já não quero beber mais. Eu vejo os caras bebendo, vão beber, bebe. Chega, você passa lá, a mesa tem 4, 5, 6, 7 garrafas de cerveja. Quem é que bebe 4, 5? Quem é que precisa de uma garrafa inteira de cerveja? O cara bebe 3, 4, 5. Eu chego no trabalho e ouço o cara, rapaz, nesse fim de semana eu bebi todas. Aí eu bebi uma caixa. E parece que vira uma disputa de quem é que bebeu mais. Como se isso fosse algo que é uma medalha para ele. Ó, minha medalha aqui desse fim de semana, medalha desse fim de semana, meu troféu desse fim de semana foi ter bebido 12 garrafas de cerveja. Só eu. Por que as pessoas fazem isso? Por que chegam a isso? Porque a sensação de prazer produzida pela bebida, ao longo de algum tempo, ela vai diminuindo. Porque o cérebro, e eu aqui estou falando de uma forma bem simples, não vou usar aqui termos científicos para causar dificuldade para o entendimento, mas o cérebro, em determinado momento, ele já não vai mais experimentar e não vai mais produzir no corpo aquela sensação de relaxamento, de prazer, de euforia, que aquela determinada quantidade que era ingerida não vai mais. Se você conversar com o Birajara, com o Jefferson, professores de educação física, preparadores físicos, você vai ouvi-los dizer que depois, e quem já aqui praticou ou pratica o exercício físico em academia, sabe que de tempos em tempos você tem que passar por uma avaliação. Qual é o propósito daquela avaliação? É ver quanto de massa muscular já foi ganho. Por quê? Porque se chegou até aquele ganho de massa muscular que aqueles exercícios tinham planejado para ele chegar, não adianta continuar fazendo aqueles exercícios. Por quê? Porque não haverá mais ganho, haverá apenas manutenção daquilo. Então, se o propósito daquele que está fazendo o exercício físico, cadê o Birajara? Está aqui? Estou saindo. Se aqueles que estão fazendo o exercício se o propósito para aquele exercício físico é tão somente ter um ganho de qualidade de vida, começar a sentir bem, não sentir mais aquelas dores aqui e ali, já está assim, é só manter. Mas se ele quer desenvolver ainda mais o corpo fisicamente, desenvolver mais os músculos, ficar com a barriga mais chapadinha, mais musculosa, então, depois daquela avaliação, o peso que ele pegava já não pode ser mais aquele, tem que ser mais pesado. A carga de exercícios a que ele estava acostumado não pode ser mais aquela carga, tem que ser uma carga maior. Por quê? Porque se ele estiver mantendo só aquilo ali, ele vai só manter, ele não vai crescer. Então aqueles que estão usando o álcool, começaram a usar, agora, antes era uma garrafa. Agora, antes um copo, bebia um copo, já ficava dava aquela sensação de euforia. Depois de um certo tempo, um copo só já não faz mais. Então ele parte para o segundo copo. Depois de um certo tempo, o segundo copo só também já não faz mais. Ele vai partir para uma garrafa inteira. Depois aquela garrafa inteira por si só já não está fazendo mais. Ele vai partir para uma garrafa inteira e mais um copo. E assim vai. E daqui a pouco ele está dizendo, eu bebi todas. Ele bebeu todas, ele gastou o dinheiro dele em todas, ele desperdiçou recursos dele nas todas, ele chegou em casa alcoolizado e ficou alcoolizado por mais tempo, ele perdeu o controle das coisas, ele deu lugar a que espíritos imundos se apropriassem dessa fragilidade dele para influenciá-lo a fazer outras coisas, e essas outras coisas todas negativas e más, contra ele, contra a família, contra o terceiro. E logo mais à noite eu vou dar continuidade nessa mensagem.
para abordar um outro aspecto disso. E tudo isso começou com um estímulo que se deu pelo tato, pelo olfato, pelo paladar, pela visão ou pela audição. O sentido estimula o sentimento. O desejo que vai levar à atitude, à ação de pegar, à ação de beber, à ação de comer, à ação de fazer, à ação de falar, de não falar, de não fazer, de não comer, de não pegar. Por isso, em Provérbios capítulo 4, versículo 23, que lemos, a palavra de Deus nos alerta sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o quê? Por quê? Porque é dele que procedem os caminhos da vida, as fontes da vida. 1 João capítulo 2, versículo 16 e 17, o apóstolo da parte de Deus diz: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. O que é o mundo, irmãos? O sistema que rege a sociedade. Então, procede do sistema que rege a sociedade. Ora, o mundo, o sistema que rege a sociedade, passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Olha que coisa interessante. Quem aqui é da nasceu na década de 60, 1960 para frente, até 1970? Quem? Beleza. Quem não se lembra, na década de 70, eu falei 60 porque na 70 era adolescente. Quem não se lembra da moda boca de sino? Quem não se lembra da moda pantalona? Eu quero te perguntar, naquele tempo, usar uma calça aqui, comprida, que a bainha terminasse aqui, era o quê? Chamado de quê? Cafona. O que é cafona? Fora da moda. Alguém que está fora do conforme, da conformidade das coisas. Usar uma cadeira, uma calça assim, era estar praticando o quê? Pescando. Quem usava calça assim, estava usando uma calça pescando. Você é pescador, você está pescando. Por que está pescando? Porque quando você entra na água, você faz o que com a calça? Você puxa, né? Então, aquele ali está usando, a calça dele está pescando, zoavam. Não é verdade? Quem era pobre de recursos financeiros e não podia estar comprando uma roupa, os filhos iam crescendo, as crianças, os adolescentes tinham vergonha de não ir para uma festa. Por quê? Porque a calça dele, papai e mamãe não tinham dinheiro para comprar, a calça dele já estava aqui, ó. Por quê? Porque ele cresceu, e adolescente cresce rápido, não é não? É ou não é? Passa-se algum tempo, um dia desse eu fui num casamento, o camarada estava com a calça coladinha, lembrando a minha roupa de mergulho, e a bainha dele estava aqui. E ele estava indo lá na frente, e todo mundo achando o cara lindo. Por quê? Ele está na moda. Quem é que dita moda? Quem é que fala assim, esse aqui, ó, mas esse aqui, ó, melhor lá. É o mundo. A palavra do Senhor está dizendo, ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, o que acontece? Irmão querido, pode mudar a bainha da calça, se é lá embaixo, cobrindo, se ela cobre o pé, se é pantalona, pata de vaca, pata de elefante, que for, ou se está lá em cima, muda,
mas os princípios e valores de Deus que levam à vida eterna e que promovem nessa terra o ambiente interior de realização, de paz, de equilíbrio e satisfação, não muda. Eu não preciso da minha calça estar na minha canela bainha ou cobrindo o meu sapato para eu ser feliz. Eu preciso ter paz interior. Mas muitos são aqueles, e quantos crentes são aqueles que não são felizes por não se sentirem no curso do mundo, como o mundo dita para ser, como a concupiscência dos olhos. Quem é que não gosta de beleza? Fala aí. Olha que interessante. Quem aqui já viu filme de época, novela de época, tem agora aí na televisão uma série chamada Reis, que é bem interessante, né? Aí você olha aquelas mulheres vestidas com aqueles mantos, aqueles panos, aquelas coisas, e você diz assim, gente, que coisa linda. Eu vejo mulheres dizendo assim, olha que brinco lindo, que véu maravilhoso, que colar, olha. Eu não vejo assim, gente, mas que escarpão, porque não usa, né? É lá de milênios atrás. Eu te pergunto, é belo? É belo. Por que não tem coragem de usar? Porque não está na moda aquele vestido, mas aquele brinco, olha aquele brinco. Olha aquela echarpe. É ou não é assim? Quando eu comecei, lá pelos meus 21 anos, quando eu assumi departamento de exportação numa empresa, fui tornado gerente. Naquele tempo, ser um executivo, para ser reconhecido, respeitado, você tinha que usar uma caneta Lamy. Quem aqui sabe o que é a caneta Lamy? Ninguém? Você nunca teve uma caneta Lamy? Ah, você não é nada. Aí eu fui na loja, fui para ver uma caneta Lamy. Agora eu sou gerente. Então eu vou transportar para o tempo presente, tá bom? Vou dar aqui um referencial de valor. Quando eu cheguei na loja, que fui ver o preço da caneta Lamy, ela custava um salário mínimo. Como eu almoçava, era perto ali da Rua Uruguaiana. Rua Uruguaiana sempre teve muita barraquinha de camelô, e tinha umas lojinhas também que vendiam as coisas mais simples. Aí eu cheguei numa loja, dessas lojinhas pequenas, de armarinho, que não é armarinho é no tempo de eu era garoto, né? Que vende coisa de escritório e tudo mais, mas não era daquele nível de vender caneta Lamy. Quando eu chego lá, tem uma caneta linda, eu fui ver o preço daquela caneta, e dia de hoje, R$50. Irmão, R$50 hoje numa caneta é caro? Muito caro. Eu olhei para aquela caneta e falei, R$50 eu dou. Mas não é uma Lamy. E na hora de comprar a caneta de R$50, eu pensei, se eu comprar essa caneta e passar a usar essa caneta, ela vai chamar a atenção e as pessoas vão olhar e vão dizer que eu sou um gerente que usa uma caneta de R$50. Mas se eu tiver com uma caneta Lamy, vão olhar para mim e vão me tratar e vão me ver com um respeito, porque eu estou naquele nível mais elevado. Então, entre usar a caneta de R$50 e usar a Lamy, é melhor eu não usar a caneta de R$50, porque a caneta Lamy eu ainda não posso ter, ou eu não tenho coragem de comprar. Você está entendendo o que o mundo faz com a gente?
Está entendendo? Quem é que não se lembra, quem é do século passado, quem é que não se lembra do vale quanto pesa? Quem não se lembra do sabonete vale quanto pesa? Quem não se lembra do sorvete sem nome? Quem não se lembra de que o que importa é levar vantagem em tudo, certo? O mundo, ele estimula a concupiscência da carne, ele estimula a concupiscência dos olhos, e lembra, o estímulo, ele age, ele atua no nosso cérebro, através dos nossos sentidos, para nos levar a termos o quê? O impulso para fazer, para sentir. Depois de sentir, fazer. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo, o sistema que rege a sociedade, passa. A caneta Lamy, algum tempo depois, deixou de ser a caneta Lamy. Passado décadas, quando assumiu o ministério dessa igreja, um irmão ganhou uma caneta Lamy, que ainda era mais cara do que as canetas normais. Vamos dizer aí, agora custando uns R$200, não mais um salário mínimo. Que para ele era algo elevado. E ele querendo expressar honra para comigo, ele trouxe essa caneta e me deu de presente. E quando eu abri e vi que era uma caneta Lamy, eu olhei para ela e disse: ahá, tanto tempo eu te persegui e você nunca veio. E agora que eu nem penso em ti, aqui está tu, para estar comigo, e eu nem fui até você. Só que já não representava mais nada daquilo do passado. Nem para mim, nem no mundo. As coisas no mundo são assim, irmãos. Elas passam. Você, menina, você, adolescente, jovem, que hoje está aí no TikTok, no Quai, no Stories, no sei lá o quê, e você está sendo nada mais, nada menos do que instrumentalizado pelo mundo. Você o tempo todo, gastando tanto tempo envolvido com o WhatsApp, não para você trocar mensagem, mas para ficar enviando e olhando os stories pelo WhatsApp, nem sei se é assim que fala. É o que pelo WhatsApp? O status do WhatsApp. O Instagram já não é mais para as pessoas colocarem fotos que elas querem para ficar guardado ali, não ocupando mais um CD, um pendrive, que ela possa compartilhar para que o parente lá longe possa ver. Não, agora são os stories, são aquelas coisas que duram apenas algumas horas, depois some, tem que fazer de novo, e tem que fazer de novo. E tem que fazer de novo, e tem que fazer de novo, e quanto mais faz, e antes era uma, duas, agora a gente olha, e às vezes eu dou uma olhadinha lá, nos stories eu vou ver, tem stories lá que se deixar eu fico o dia inteiro vendo só a história daquela pessoa. A necessidade de estar, nada diferente da cerveja, que eu mencionei antes. Porque aquilo gera uma sensação de recompensa agindo no cérebro, do mesmo jeito que a cerveja age, do mesmo jeito que a maconha age, do mesmo jeito que a cocaína age, porque está mexendo com as mesmas áreas do cérebro, para produzir aquela sensação de prazer, de bem-estar, que daqui a pouco já não é suficiente para satisfazer, tem que ter mais.
uma dose maior, uma dose maior. Etimologicamente, ou seja, segundo o estudo da origem das palavras, o termo concupiscência se originou a partir do latim concupiscens, que significa o que tem um forte desejo, que deriva da palavra concupera, que quer dizer ter forte desejo. Então, o que a palavra de Deus está dizendo, porque tudo que há no mundo, o forte desejo da carne, o forte desejo dos olhos e a soberba da vida, não procede de Deus, mas procede do sistema que rege a sociedade. Pelo que você tem tido o desejo forte de estar na casa de Deus? Quantos crentes agora não estão na casa de Deus porque tiveram um desejo forte de ficar até de madrugada nos stories, nos status, nos vídeos curtos do Quai, do TikTok, e não tiveram disposição hoje para sair da cama e ir à igreja, e ser igreja, para dar a Deus um culto, uma adoração. Quantos não têm tido disposição, desejo para ler e estudar a palavra de Deus, mas têm para seguir a novela, não perde aquele capítulo, para maratonar a série, mas não lê e não estuda, não se alimenta da palavra de Deus, daquilo que não passa, daquilo que não se altera, daquilo que não perde a validade, daquilo que não descapacita, mas capacita para viver um viver vitorioso. A concupiscência dos olhos, ou esse desejo forte, que vem pelos olhos, é o forte desejo pecaminoso do prazer carnal praticado na imaginação das pessoas, cuja via de entrada são os olhos. Nenhum sentido sofre maior tentativa para ser a porta de entrada na vida do ser humano, daquilo que leva o homem à escravidão, do que a visão e da audição. Para pensar um pouquinho. Quando você entra no supermercado, o que te tenta para você comprar o que você não precisa? Alguma coisa que te oferecem para tocar? Alguma coisa que te oferece para você experimentar o sabor? Ou aquilo que vem pelos olhos? Aquilo que você ouve. Atenção, atenção! Agora, aqui no setor de frios, estamos fazendo uma promoção relâmpago para aqueles que chegarem dentro dos próximos 5 minutos. Eu estou aqui com a etiqueta, vai ter 20% de desconto. Quando você olha, cadê o povo? Todo mundo lá. Por onde que veio? Pelos ouvidos. Entrou no supermercado para comprar água sanitária. Mas até chegar lá na água sanitária, porque semana passada, você foi lá onde estava a água sanitária, você foi direto e comprou a água sanitária que você foi para pegar e saiu, ainda dizendo assim, uhul, quem disse? Só peguei o que vim para pegar. Na semana seguinte, você vai lá para comprar água sanitária, porque aquela teve um excesso de uso, acabou, tem que comprar mais. Você chega lá, mas a água sanitária não está mais aqui. E agora, para chegar onde está a água sanitária, você tem que andar pelo mercado, sofrendo o quê? Concupiscência dos olhos. Meu irmão, minha irmã, aquilo que leva o ser humano à escravidão, não há nada que faz o homem sofrer maior tentativa para ser a porta de entrada do que
o que vem pelo que ele vê e pelo que ele ouve. Se o ser humano não receber desde a sua infância os estímulos corretos que vão levá-lo à capacidade de desenvolver os anticorpos necessários para se proteger das influências malignas que estão no meio social, a que está inserido, ele desenvolverá as mesmas mazelas que todo ser humano assim. Violência, agressividade, corrupção, torpeza, vícios e toda sorte de males, fazendo mal a si mesmo e ao próximo. Por que tem crentes que um dia estavam lá, numa vida desgraçada, miserável, e aí quebrados, moídos, entraram numa igreja, ouviram a palavra de Deus, entrou na alma, ou de tanto ouvir o testemunho de um colega de trabalho, eu vou buscar esse Deus, e veio e disse, eu recebo Jesus como Salvador e Senhor, e começou a andar e caminhar sob os princípios e valores da palavra de Deus, e porque estava obedecendo a Deus, passou a ter a ação do Espírito Santo na sua vida, capacitando, empoderando espiritualmente para vencer a opressão de demônios e a influência de demônios aos quais deu lugar, e eu logo mais à noite vou falar sobre isso. E a vida então começa a mudar, porque aquelas atitudes que antes tinha, se bebia aquela caixa de cerveja, agora não bebe mais a cerveja. Daqui a pouco o dinheiro sobra, quando antes não sobrava, o casamento estava destruído, agora está refeito. Passado um tempo, quando as coisas estão bem, já não lê mais a Bíblia. O tempo que era antes investido para ler a palavra de Deus, já não lê. Antes, queria saber de subir monte, está no monte. Agora, não participa nem da reunião de oração da igreja. Entra no culto e já senta como quem entrou para assistir um filme no cinema. Não tem um joelho dobrado, um coração quebrantado, apresentando a Deus, fazendo um autoexame primeiro, antes de abrir a boca para louvar o Senhor, para reconhecer se cometeu pecado, pedir perdão, para que então de coração puro e mãos limpas possa adorar a Deus. Agora já não faz mais nada disso, já está no automático. E daqui a pouco, a igreja já está sem graça, o pastor já é um retrógrado, ou esse pastor se tornou um mandão, ou esse pastor se tornou alguém radical, as pregações já não são aquilo que antes, está fora, sentava na frente, agora já senta no meio, do meio já está lá, no último banco, na última cadeira, daqui a pouco está em pé, chegando atrasado, daqui a pouco vem hoje, amanhã não vem, e quando vê, está no mundo. Por quê? Concupiscência dos olhos, concupiscência dos ouvidos, concupiscência da carne. Era uma criança quando recebeu Jesus como Salvador e Senhor. Foi abraçado, foi conduzido por aqueles de maior idade, foi discipulado, foi mentoreado, mas agora já pode fazer por si. E começa a se deixar levar pela influência do mundo. A vacina para proteger do mal, irmãos, é a palavra de Deus. Olha o que diz Salmo, capítulo 18, versículo 30. O caminho de Deus. Vamos ler bem forte? Você pode ler comigo? O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. O caminho de Deus é perfeito. Não tem defeito no caminho do Senhor. A palavra do Senhor é provada. Está cheio de gente para dar
testemunho de que é verdade. Ele, o caminho de Deus, é escudo para todos os que nele se refugiam. Por que que quando a pessoa se converte ao senhorio de Cristo, a música tema da vida dela qual é? Eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Não importa o que vão falar de mim, eu quero é Deus. Por que que depois de um tempo, quando essa pessoa, esse crente, já está num nível de ter vencido, de estar agora surfando em águas calmas, ou navegando em águas calmas, agora já começa a sentir constrangimento se não participa daquilo lá no trabalho, se não comunga daquilo que certos colegas estão ali falando e fazendo, porque não tem mais o caminho do Senhor como um escudo. Escudo serve para quê, irmão? Hein? Proteger. A vacina para proteger-nos do mal é a palavra de Deus. O salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quem anda pela palavra de Deus está protegido, andando no caminho que é perfeito. Não é como a moda, não é como o sistema que rege a sociedade diz que é o que é certo agora. Eu vejo igrejas por aí, pastores que um dia já foram muito respeitados por mim e por tantos. Pastores que, quando saía um livro dele, eu queria logo, ia lá para a livraria, eu queria comprar, eu queria ler para beber daquilo que Deus deu a ele. Eu vejo esses pastores hoje, alguns deles, surfando na onda do sistema que rege a sociedade, dizendo que a Bíblia precisa ser relida. Não, dizendo que a Bíblia precisa ser reescrita, reinterpretada, porque a interpretação exegética que fizemos ao longo de todos esses séculos estava errada. Nós temos que aceitar, sim, o casamento homossexual como uma coisa absolutamente natural e vinda de Deus. Nós temos que aceitar, sim, que a mulher deve ter o direito de abortar, previsto em lei, porque isso é livre-arbítrio. De que nós temos que, sim, enxergar como uma visão progressista a liberação das drogas e a descriminalização delas. Pastores, e para tristeza, com certeza, do coração de Deus, essas igrejas as quais pastoreio, se alguém sai de lá, 2 ou 3, o resto fica. Concordando com isso. Por quê? Porque não mais estão firmados no caminho de Deus que é perfeito. São seguidores de pastores. Meu irmão, minha irmã, se você está aqui, meu amigo, se você está aí do outro lado na telinha, e você é seguidor do pastor Cláudio Barroso, você está desgraçado. Porque eu sou um ser humano falível como você. E se algum dia eu falhar e usar de manipulação
da palavra de Deus, que você não lê, que você não estuda, do caminho de Deus que é perfeito, a palavra do Senhor que é provada, que você não está firmado nela, você vai para o mesmo caminho que eu, da heresia, da corrupção espiritual. E é por isso que eu vejo igrejas cujos pastores um dia pregaram a palavra de Deus, o caminho de Deus perfeito, a palavra do Senhor provada, mas deram vazão à concupiscência da carne. Pastores que estão aí no seu quarto, no seu quinto casamento, e a igreja acha isso a coisa mais normal. Porque não estão mais sob a palavra do Senhor, que pavimenta o caminho de Deus na vida do crente. Que é escudo para aqueles que confiam e refugiam no Senhor. A vacina para proteger do mal é a palavra de Deus. Se nós queremos uma nação livre do mal, a vacina é a palavra de Deus. Mas para aqueles que já foram contaminados pelo mal, para aqueles que já foram corrompidos pelo mal, para aqueles que hoje estão adictos do cigarro, da bebida, da pornografia, seja do que for, o que fazer? Se a vacina para proteger, para que isso não venha acontecer na sua vida, é a palavra de Deus, o antídoto para te libertar do mal, é também a palavra de Deus. João capítulo 6, versículo 63 e capítulo 8, versículo 32, é o Senhor Jesus dizendo: o Espírito é o que vivifica a carne. Perdão, o Espírito é o que vivifica a carne, para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então o que você precisa, meu amado? Você precisa do Espírito que vivifica. E o Espírito que vivifica agirá em você a partir do momento que você se alimentar da palavra, a partir do momento que você andar sobre o pavimento da palavra de Deus, a partir do momento que o caminho que você vai trilhar esteja pavimentado pela palavra de Deus. Sabe por que tem muitos que são adictos, dizem: mas eu já tentei, eu subi monte, eu fiz corrente de oração, eu fiz corrente disso, eu fiz jejum, eu fiz aquilo outro, e eu não consegui ser liberto disso, porque você estava colocando a sua confiança em práticas eclesiásticas, você estava colocando a tua esperança em determinadas atividades. Mas a transformação tem que ser de dentro para fora, não é de fora para dentro. Não é você subir no monte, não é você participando de corrente, não é você confiando na oração de tantos homens de Deus. É você colocando a tua vida debaixo do jugo de Jesus, porque Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Jesus está usando uma linguagem que aquela gente entendia. Ele está dizendo: assim como você está se sentindo um animal de carga, um animal que carrega uma carga pesada, um animal que está sob o jugo, um peso para carregar, que você já não está suportando, vem até mim, troca esse jugo pelo meu jugo, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo, o meu peso aquilo que você vai ter que carregar é leve. E aquele que não tomar a sua própria cruz e me seguir todos os dias não é digno de mim. Que jugo é esse que Jesus está falando? Se coloque debaixo da minha autoridade.
Qual é a autoridade que você, meu irmão, minha irmã, que você, meu amigo, minha amiga, está se submetendo para conduzir tua vida? Do álcool? Daquele espírito de vício que está usando o álcool, a pornografia, a masturbação, o que quer que seja, em que você se sente adicto, aprisionado, o cigarro? Troca pelo jugo de Jesus, troca pelo senhorio de Jesus. Começa a dizer: eu te rejeito em nome do Senhor Jesus. E você verá um poder sendo manifesto dentro de você para te capacitar, para que o teu cérebro possa vencer essa inclinação, essa dependência. Isto a ciência não vai te explicar. É por isto que subir monte não resolveu, participar de corrente de oração não resolveu, fazer jejum não resolveu, porque essa é uma transformação que tem que ser de dentro para fora, não é por praticar coisas, esperando que de fora para dentro isso aconteça. Aquele que tiver as palavras do Senhor dentro de si, dele, diz a palavra de Deus, fluirão rios de água viva. Sabe o que é isso? Onde tem uma água viva, uma água corrente, uma fonte de água corrente, essa água é boa. A água que está estagnada não presta, vai fazer mal. Pensa um pouquinho sobre isso. Meu irmão, minha irmã, o que você está permitindo o seu filhinho, sua filhinha, crescer sob a influência de? O que você tem permitido entrar na vida do seu filho, da sua filha, criança, adolescente, manifestado pela concupiscência dos olhos, que Satanás está usando os ouvidos, o potencial de ouvir, de enxergar, para construir nele e nela uma compulsão, uma adicção, um vício. Meu irmão, minha irmã, no que é que você já tem se permitido estar envolvido por emprestar a tua mente, teu coração, a influência daquilo que tem entrado pelos olhos, pelos ouvidos? Quantos agora, crentes, membros de igreja, estão por aí, viciados em pornografia? Quantos sinceramente entenderam a mensagem da salvação, quiseram Jesus e vieram para Jesus aceitando-o como seu Salvador, mas ainda não tornaram Jesus Senhor da sua vida? E por causa disso, estão rendidos ao senhorio de espíritos imundos que continuam influenciando a sua mente pela fragilidade que deram a eles o direito e o poder, e eu logo mais quero falar sobre isso. Deram a eles o direito, o poder de estarem dominando para fazer-te dependente do álcool, do cigarro, do sexo, porque está faltando equilíbrio dentro de você. E esse equilíbrio, ele pode ser alcançado. E ele, para ser alcançado, tem que partir de um desejo ardente, sincero, intenso, de andar no caminho do Senhor. O antídoto para esse envenenamento pelo mundo é a palavra de Deus. A vacina para não se tornar contaminado é a palavra de Deus. Eu quero propor a você, se você hoje se reconhece dependente de alguma coisa,
Talvez o vício da internet, o vício das mídias sociais, o vício das séries, aquilo que toma o teu tempo e que rouba de você o potencial para aprender da palavra de Deus, para fazer uma faculdade, para concluir o teu ensino médio, para se alimentar da palavra de Deus e caminhar pela palavra do Senhor. Receba hoje um antídoto. Comece hoje a tomar desse antídoto, a palavra de Deus. Faça isso por um reconhecimento. Abra a tua boca e diga: Deus Todo-Poderoso, Senhor, eu reconheço que eu já não tenho mais o domínio sobre essas coisas. Porque uma das piores coisas que acontece com aquele que não tem mais domínio, ele diz assim: eu paro quando eu quiser. Não para não. Porque esse querer não existe ainda. Há uma diferença entre um querer intelectual e um querer racional. O querer racional me leva às ações que eu devo praticar para ser liberto. O querer intelectual apenas sabe o que deve ser feito, mas eu não faço. E é preciso a presença, a manifestação do poder de Deus para te ajudar nesse processo de libertação. Se você quer receber Jesus como teu único, eterno, suficiente Salvador, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, ter Jesus como Senhor da tua vida, abra a tua boca agora onde você está e diga para Deus: Senhor, eu não quero mais ter isto aqui na minha vida. Rompa hoje com isso. Joga fora tudo aquilo que te leva a isto. Destrua. Pega esse maço de cigarro, joga fora e não passa mais na porta do cigarro. Tira aquelas garrafas de bebida, aquela bebida que tem dentro da geladeira ou guardada em algum lugar na tua casa, e não passa mais na porta da bebida. Tome atitudes que sejam racionais. Mas não basta apenas fazer isso, se você não se agarrar com o Senhor, porque você precisa do poder de Deus agindo com você e em você. Porque não é só contra a bebida que você vai ter que lutar. Não é só contra o cigarro que você vai ter que lutar. Não é só contra a inclinação para a masturbação que você vai ter que lutar. Não é só contra a inclinação para assistir a pornografia que você vai ter que lutar. Você vai ter que lutar contra os seres espirituais da maldade que se apropriaram dessa fragilidade tua para tornar você aprisionado nisso. E logo mais eu vou falar mais sobre isso. Mas começa hoje por uma atitude. E é nesse momento que esses seres espirituais da maldade dizem assim na mente da gente, na sua mente aí: ah, mas eu já fiz isso outras vezes, já levantei minha mão outras vezes, eu já fui à frente outras vezes, eu já até tive problema de manifestação espiritual, eu já até sofri possessão, eu não vou fazer mais nada não, eu tenho até vergonha, vai que acontece. Não adiantou para nada. Não adiantou porque você deu ouvidos a eles depois. Porque se não perseverar, você não tem vitória. Como disse o Birajara mais cedo aqui, aquele que vai na academia hoje, faz exercício e passa 2, 3 semanas sem fazer, faz uma vezinha por semana, não vai desenvolver a condição física necessária para que não sinta mais aquelas dores lombares, aquelas dores cervicais. Não é uma vezinha ou outra só que faz. É preciso haver constância. É uma tomada de posição para a transformação da realidade. É por isso que o apóstolo Paulo diz: não se conforme ao estado de coisas em que você está, mas seja transformado pela renovação do teu entendimento.